Cada um aqui já sentiu a presença de Jesus em algum momento da sua vida. Se não foi uma presença emocional, você se encontrou com Cristo através de textos, estudos ou até explicações teológicas sobre a vida e a atuação do Filho de Deus. Mas e quando Jesus não é visto? Como conhecer alguém antes que seja nomeado, que seja compreendido, que seja visto? O Jesus do Novo Testamento, aquele nascido de Maria, que fez discípulos e ensinou com ações, não é a única versão de Jesus. Ele não está restrito aos 33 anos que viveu como homem, nem em sua influência nos apóstolos depois dele. Não é apenas a figura histórica que mudou os calendários e serviu de base para as igrejas do mundo inteiro. Não é só aquele a quem me apego na dor ou celebro na adoração dos meus dias. Na verdade, existe um Jesus eterno, que sempre foi presente, mesmo antes de nascer. Eu sou Rodrigo Silva e convido você a conhecer Jesus como você nunca viu. Boa noite, glória a Deus, é um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado, muito obrigado. Estou muito feliz de ver vocês que aceitaram o nosso convite. E quero também cumprimentar a todo mundo que está assistindo de casa. Eu já recebi a informação aqui que há milhares de pessoas aí nesse momento conosco. Que Deus abençoe você no Brasil e no exterior, tá bem? E que vocês possam sentir o aconchego de Deus nesse momento. Eu sei que muita gente ficou curiosa com o título, Jesus como você nunca viu. O que eu quero dizer com isso? O que eu posso apresentar sobre Jesus que você fala, puxa, eu nunca tinha parado para pensar desse jeito. Eu vou começar dizendo para vocês nessa noite que embora a história de Jesus esteja nos Evangelhos e no Novo Testamento, ele sempre esteve presente aqui. Há uma versão de Jesus que não foi escrita nem por Mateus, nem por Marcos, nem por Lucas, nem por João. E de onde eu tirei essa história de encontrar Jesus fora do Novo Testamento, fora dos Evangelhos? Bom, eu vou começar do Novo Testamento para ir para o Antigo. Eu quero ler para vocês uma passagem, Romanos capítulo 1, versículo 1 a 3. Romanos capítulo 1, versículo 1 a 3. Na versão que eu tenho aqui está escrito assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele, no passado, grife essa expressão, no passado, prometeu por meio dos seus profetas nas Escrituras, as Escrituras Sagradas. Esse Evangelho, olha o que diz Paulo, diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Quando Paulo fala o Evangelho que foi pregado no passado, na língua grega em que isso foi escrito, é como se ele falasse não um passado de ano passado, de há 10 anos, é outrora. Tem algumas versões da Bíblia que trazem assim, o Evangelho que foi pregado outrora. Ele está referindo-se a tempos muito distantes do próprio apóstolo Paulo, muito mais antigos. E quando foram esses tempos antigos em que o Evangelho foi pregado? Note que quando Paulo escreveu Romanos, os 4 evangelhos que nós conhecemos não estavam prontos ainda. O Novo Testamento estava em processo de ser escrito. E ele já anunciou, inspirado por Deus, que houve um evangelho pregado outrora. Será que dá para saber quando é esse outrora? Eu quero continuar com Paulo. Eu quero que vocês acompanhem agora a leitura de Gálatas, capítulo 3, versículo 8. Gálatas, capítulo 3, versículo 8 diz assim: Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, gentios são os não-judeus. O texto continua. Preanunciou o evangelho a quem? A Abraão, dizendo: em ti serão abençoados todos os povos.
Então, o evangelho foi pregado a Abraão. Paulo escreveu que não foi somente o evangelho que foi pregado a Abraão, mas que ele foi pregado por Deus. Agora você pode perguntar, Abraão não sabia nada sobre Maria, sobre os magos, sobre a manjedoura em Belém. Como esse evangelho foi pregado a Abraão? Eu vou explicar para vocês usando uma analogia de uma história verdadeira. Eu não sei quantos aqui, ou quem está acompanhando de casa, já ouviram falar de Helen Keller. O rosto dela está aqui à frente. Helen Keller foi um caso extraordinário de estudo da medicina, porque por um problema no seu nascimento, ela ficou cega e surda desde a mais tenra idade. Então ela nunca viu nada, nunca ouviu nada, e só foi aprender a falar depois que ela já estava entrando na adolescência. Então imaginem a curiosidade das pessoas para conhecer a mente de Helen Keller. Alguém que nunca viu, nunca ouviu nada. E ela era uma devota cristã. Ela aprendeu muito sobre Jesus com Annie Sullivan, a mulher que conseguiu fazer com que Helen Keller se comunicasse com o mundo exterior. E vários jornalistas vieram conhecer Helen Keller e perguntavam, por exemplo, como é o seu sonho? Como é que ela sonhava? Porque ela não tinha registro de imagem nem de som. E das várias perguntas que fizeram, disseram para ela, e sobre Deus? Por exemplo, você é cristã. Como é que você ficou sabendo de Jesus? A resposta de Helen Keller foi a seguinte: Deus sempre esteve comigo no meu mundo, escuro e silencioso. Eu só não sabia que ele se chamava Jesus. Ele sempre esteve comigo. Eu só não sabia que ele tinha esse nome. Foi assim que o Filho de Deus apareceu aos patriarcas. Eles só não sabiam que ele tinha esse nome. Vamos começar a história? Abraão. É com ele que eu abro a nossa trajetória de apresentar Jesus de uma maneira que você nunca viu. E eu vou começar a relação de Abraão com Jesus, ainda que Abraão não soubesse que ele tinha esse nome, com uma observação que eu não sei se você já percebeu. Como Deus faz pedidos estranhos e perguntas estranhas. Dando exemplo de perguntas estranhas. Jesus no Novo Testamento, diante de um cego, o cego chega, ou o leproso, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus faz a pergunta mais esquisita que alguém podia fazer. O que você quer que eu faça? Não é estranho você que está em casa acompanhando? O que você quer que eu faça? E pedidos ainda mais estranhos. Um jovem falou, mestre, eu te seguirei. Você quer me seguir? Vai, vende tudo que você tem, dá metade aos pobres, depois vem e me segue. Pedidos estranhos. Aliás, se eu pudesse dar um título para a história dos patriarcas, eu chamaria essa biografia de Pedidos Estranhos. E entre esses pedidos estranhos, ele pediu a Abraão um dia que trouxesse o seu filho e sacrificasse. Essa história que eu vou contar para vocês, ela começou numa parte do mundo que tinha uma cidade chamada Ur dos Caldeus. É aqui que começa a história de Abraão, por volta de 1900 a.C. Eu vou colocar no mapa aqui e vocês vão ver a cidade de Ur dos Caldeus, que está bem aqui, vocês podem ver. Ur, perto de outras grandes cidades, Lagash, Larsa, Erech, Eridu. Essas cidades que foram formadas ali perto do Golfo Pérsico são as mais antigas cidades que nós conhecemos. Aqui foi o berço da civilização. Só para ajudar no seu entendimento, eu vou mostrar um mapa atual de onde estaria a cidade de Ur, onde a nossa história começa. Nós pegaremos o mesmo mapa, na região chamada Mesopotâmia, e pegaria o que hoje é o Iraque, uma parte, um pedacinho da Turquia e a Síria. Essa parte forma como se fosse uma lua crescente, é chamada de crescente fértil ou Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates. Nesse lugar aqui, começaram as primeiras civilizações da humanidade. Aqui começa a história da civilização. E o primeiro povo que habitou essa região fértil foram os sumérios. Os sumérios. Gente, os sumérios eram o povo mais inteligente de toda a história. Tem muita coisa que você tem até hoje que só passou a existir graças à invenção dos sumérios. Quer fazer uma lista rápida das coisas que os sumérios inventaram? Então vamos lá. A matemática. Se você hoje pode fazer um cálculo, é porque os sumérios inventaram a matemática.
os sumérios também inventaram a escrita.